maio de 2022. Se eu não me engano, vai ser segundo ou terceiro trimestre do ano que vem. Eu acho que vai ser porque segundo eu tenho que entregar os inscritos até maio, então deve ser lançado só no segundo semestre. Mas orem e agradeçam a Deus por mim, por essa oportunidade. Gente, quem não quer ser feliz, né? E a felicidade é um conceito tão assim, para eu usar uma expressão bonita, tão etéreo, né? Tão assim, de difícil entendimento. O que é ser feliz? A felicidade é um momento transitório ou ela pode ser algo relacionado ao nosso estilo de vida? O que eu posso fazer para ser feliz? Quando, de fato, eu devo me sentir feliz? A canção Com Jesus no Coração a gente é feliz, por mais que seja em um tom assim bem simples, a música muito envolvente, mas é uma realidade. Quem tem Jesus no coração é feliz mesmo quando não está feliz. A banda Lumiar, lá da Paraíba, tem uma música, Feliz, Feliz, com Jesus a gente é feliz. Aí fora se procura a tal felicidade. Por exemplo, as pessoas estão animadas com o retorno do carnaval no próximo ano. Para estas pessoas, estar no carnaval é ser feliz. Mas o Evangelho, amados, apresenta uma contraproposta. Porque o Evangelho é uma contraproposta. O reino de Deus é uma contra-revolução. Se o comunismo, amados, é o reino de Deus sem Deus, o nazismo foi o reino de Deus com outro Deus. Então todos os extremos de direita e de esquerda tentam implantar o reino de Deus ou sem Deus, como o comunismo, ou com outro Deus, como o nazismo. E aí então as ideologias e perspectivas políticas que ficam entre um extremo a outro, me perdoe a franqueza, são sempre capengas. Estão sempre em busca de algo que não vai ser encontrado neste mundo, nesta vida. Jesus, nesse sermão, que não é o sermão do monte, é o sermão da planície. Mateus registrou o sermão do monte. Só que Jesus repetia sermão. E Lucas pegou, através de testemunhas oculares, um outro sermão chamado Sermão da Planície, mas em que Jesus se utilizou de algumas das observações. As bem-aventuranças em Mateus são 9. Lucas nos traz apenas 4. E Lucas tem um diferencial. Ele contrasta as bem-aventuranças com os ais. A palavra bem-aventurado não é apenas feliz. Deve ser traduzido também como bendito. Charles Swindoll sugere que no hebraico, bem-aventurado tem a ver com feliz, muitas vezes feliz. A ideia de um superlativo que não existe na língua hebraica. O superlativo em si, apenas a ênfase. O imensamente feliz, que é o imensamente abençoado. Nós vamos ler o texto de Lucas 6, 20 a 26,
E nas outras mensagens nós vamos trazer outros trechos desse sermão da planície. Vamos ao texto. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, e insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Abaixe sua cabeça e se comprometa com o Senhor de não desviar o seu foco e de não ceder a qualquer distração nesta noite que possa vir a impedir a sua comunhão com o Senhor e com a palavra dele. Fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. João Marcos, a grande ideia desta passagem, dá até para a gente repetir juntos. Vamos lá? Somos felizes. Vale até a pena dizer de novo, né? Vamos juntos. Somos felizes, mesmo quando não estamos felizes. A nossa felicidade é a nossa satisfação em Cristo. A estrutura desse texto é simples, versos 20 a 23, quando em Cristo somos felizes, e 24 a 26, quando sem Cristo somos infelizes. Juntamente, amados e amadas, e o comentarista Léo Morris vai dizer, com os ais, essas bem-aventuranças revelam o vazio dos valores do mundo. Em outras palavras, tudo aquilo que o mundo despreza, Jesus exalta. E tudo aquilo que o mundo admira, Jesus rejeita. As bem-aventuranças, amados, usando uma expressão de John Stott, é a constituição do reino de Deus. Mas não do reino de Deus enquanto os poderosos em cima e os oprimidos embaixo. A perspectiva do reino de Deus é a pirâmide invertida. Eu já tenho mostrado isso para vocês graficamente aqui, pelo menos na minha exposição. No reino de Deus, nós temos a relação da inversão dos valores. Em cima estão os pobres, os oprimidos, os cegos e os cativos. Jesus veio para trazer a estes o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o ano da libertação, o ano da alforria, o ano do perdão, o ano da graça.
E isso mexeu com a cabeça de todos aqueles homens e de toda a sociedade de Israel, porque Jesus chama 12 discípulos, homens perfeitamente comuns, para fazer parte do seu novo Israel. J.C. Ryle vai dizer de que esses versículos que a gente vai considerar é um teste importante para comprovar a realidade do nosso cristianismo. Nenhuma pessoa incrédula, preste atenção, meninos, jamais gostará ou aceitará as verdades neles contidas. Se você, meu queridão e minha queridona, vai estar ouvindo esta mensagem e franzir a testa dizendo isso não dá para mim, é sinal de que o seu cristianismo não tem passado pelo teste da palavra de Deus. Por exemplo, nós poderíamos então condensar todo esse texto dizendo: felizes são aqueles que experimentam a verdade dessas palavras de Jesus e podem dizer amém a todas elas. E eu sei que isso é um contraponto, é um contrassenso, é uma contraproposta ao que o mundo tem para oferecer. Na universidade você vai aprender o contrário, meu jovem. Na sociedade você vai estar sendo tentado a viver o contrário, meu irmão, minha irmã. No seu contexto de trabalho, você vai se ver forçado a viver o contrário disso o tempo todo, no seu setor de trabalho. Talvez amanhã não, quem vai desfrutar de feriado ou terça, mas na próxima vez que você estiver no trabalho, esses valores vão ser confrontados, sem sombra de dúvidas. Martin Lloyd Jones vai dizer de que as minhas reações imediatas a essas bem-aventuranças anunciam exatamente aquilo que eu sou. Preste atenção, não anuncia aquilo que eu quero ser, anuncia aquilo que eu sou. Porque ler as bem-aventuranças, amados e amadas, seguida pelos ais, que é bem próprio, característico de Lucas, me perdoe a expressão que é de um apresentador de televisão aí, é um tapa na cara de quem de fato diz ser cristão. Você é cristão? Aí eu me lembro de Tiago. A carta de Tiago é uma série de sermões de Tiago, do pastor Tiago, da igreja batista, da igreja em Jerusalém. Uma série de sermões onde, eu disse isso, no Sermão do Monte. Tiago prepara uma série de sermões do Sermão do Monte e escreve a sua carta. Por isso que Tiago vai dizer algumas coisas, amados, que nos incomoda, algo que mexe conosco. Eu expus aqui a carta de Tiago, amados, e amealhei simpatizantes e antipatizantes, porque é difícil. É difícil, a gente não consegue, amado, ser neutro. Até mesmo porque, Roberto, o nosso coração nunca é neutro. Nós não somos neutros, nós não somos isentos. Ou o evangelho muda a nossa vida, ou a gente tem que falar igual Paul Washer. A pessoa que se diz convertida, mas não muda de vida, ele se converteu do quê? Do quê? O que está acontecendo? Então vamos às bem-aventuranças. João Marcos, felizes. Jesus olha para os seus discípulos e já lança a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Daria para começar de um outro jeito? Bem-aventurados os pobres. A versão de Mateus, amados, no Sermão do Monte, esse é o Sermão da Planície, acrescenta os pobres de espírito. Facilita, não é? Mas aqui nesta versão, Lucas pega a expressão pobres. Eu sempre vou estar usando para ajudar o entendimento a paráfrase de Eugene Peterson, a mensagem. E Peterson traduziu assim: abençoados são vocês quando nada têm para oferecer. Quem são os pobres, amados? Os pobres são aqueles que são dependentes de Deus.
Dentre as várias palavras no grego que o Lucas poderia se utilizar aqui, ele escolheu a palavrinha que significa indigente, encurvado, aquele que rasteja, pobre, porque o reino de Deus é de vocês. Repare que Jesus não disse, o reino de Deus será de vocês. Quando, amados e amadas, João Batista tem dúvidas a respeito de Jesus e manda os seus discípulos para conversar com ele, ele diz o seguinte: olha, avisa João Batista que milagres têm acontecido, cegos estão vendo, coxos estão andando, surdos estão ouvindo, é isso, aquilo, aquilo outro, mas aos pobres está sendo o quê? Anunciado o Evangelho. Aos pobres está anunciado o Evangelho. No Manifesto de Nazaré, no capítulo 4 de Lucas, há a expressão, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. O correspondente hebraico para a palavrinha que é usada aqui, quem gosta de palavrinha no grego é pitokos, e a correspondente em hebraico é ebion, que significa mendigo, pedinte, aquele que é não saciado, aquele que não está saciado, aquele que se encolhe. Eu me lembro, amados e amadas, do texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, na famosa alegoria, eu prefiro chamar de alegoria, mas se você prefere chamar de parábola, não vamos brigar por conta disso. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. E havia também certo mendigo, certo pitokos, chamado Lázaro, pobre, que ficava deitado à porta da casa do rico. Quem é o pobre, amados, que Jesus chama de bem-aventurado? É aquele que fica deitado à porta da casa do rico. É aquele que trabalha para o rico para poder sobreviver. Ninguém trabalha para o rico porque gosta de trabalhar para rico, porque rico, amados, é complicado. Eu ia usar outra palavra, mas o rico é complicado. Na parábola aqui, ou na alegoria, amados, o rico, ele se veste de púrpura, de linho fino, ele se alegra com grande ostentação. O rico é aquele que gosta de mostrar que tem. O rico é aquele que, se tiver uma oportunidade de lhe humilhar, ele vai fazer sem sentimento de culpa algum, nem um milímetro de culpa. O rico faz isso. Se ele puder tirar de você, se ele puder fazer com que você trabalhe até de graça para ele, ele vai fazer. Não é todo rico, não. É o rico avarento, aquele que a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não é todo rico. Eu lembro meu pai pregando, ele falava sempre assim, é o rico avarento. É o rico avarento. Porque é uma bênção ter riquezas, amados. O Luiz, por exemplo, e tantos outros aqui, estão, há homens de Deus no passado que foram ricos. Abraão foi rico, amados. Isaac foi rico. Jacó foi rico. José foi rico. Quem mais foi rico na Bíblia? José de Arimateia era rico. Mateus era rico. Zaqueu era rico. Não vou julgar o motivo da riqueza, mas eles eram ricos. Salomão era muito rico. Mas o pitocos, o pobre que é bem-aventurado, que é bendito, é aquele que fica deitado à porta da casa do rico. E o texto vai dizer além, no versículo 21 de Lucas 16, este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Esse Lázaro sofria, gente, o cidadão para sofrer. Até hoje, o nome Lázaro é um nome que carrega essa sentença pejorativa, não é? Eu conheço alguns Lázaros, mas Lázaro é um nome que evoca isso. Mas sabe o que eu gosto de pensar? Qual o nome do rico aqui?
O rico não tem nome, mas o pobre tem. E aí me faz lembrar um provérbio de Salomão que diz: mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Lázaro tem nome, ou melhor, o pobre tem nome, é Lázaro, que significa, em hebraico, aquele a quem Deus ajuda. Aquele a quem Deus ajuda. Eu não quero fazer uma sacralização da pobreza. Eu não quero dizer que bem-aventurados os pobres significa de que quanto mais pobre é melhor. Não, eu só estou dizendo o seguinte: se você não consegue ser pobre no sentido financeiro, o seja no sentido espiritual, porque é isso que encanta o coração de Deus. O pobre que é dependente de Deus, o pobre que não tem nada de si mesmo, o pobre que Lucas 12:32 vai registrar Jesus dizendo: não tenha medo ao pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Amados, bem-aventurados os pobres que só têm Deus. Só tem Deus. Se você é daqueles que diz o seguinte: pastor, eu tenho que trabalhar todo dia, porque eu trabalho para ganhar o almoço do dia seguinte. E para janta, muitas vezes eu tenho guardado o almoço. A minha vida é muito corrida. Eu pago as minhas contas ali, porque eu sou crente, sou honesto e não devo. A Bíblia fala: ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Mas pastor, a vida é difícil. Eu digo: você é um bem-aventurado, porque você já tem o reino de Deus. Eu poderia estar falando outras coisas de pobreza, essa verdadeira pobreza, mas eu vou adiantar. Versículo 21. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Essa fome, amados, não é a fome que você está sentindo agora e daqui a pouco você vai comprar 10 hambúrgueres para matar a sua fome. Fome aqui é quem sente fome de verdade. Peterson diz assim: abençoados são vocês que sentem fome de verdade, porque Ele é comida e bebida, Ele é alimento incomparável. É fome de Deus, é fome de justiça. Na versão do Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, saciados plenamente. Arthur Octon Pink vai dizer: quando Deus cria fome e sede na alma, é para que Ele mesmo as satisfaça. Há uma necessidade, queridão e queridona, tão grande dentro de nós. Há uma fome, há uma sede que comida nenhuma, bebida nenhuma poderá saciar. Apenas Jesus é o alimento incomparável. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é tudo que eu preciso. Ele é que me leva à justiça, à verdadeira justiça. Mais do que isso, Ele é a minha justiça. Paulo vai escrever aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tem fome, amados, porque serão saciados. Se tornou comum, amados, e infelizmente por parte de alguns crentes, uma crítica generalizada ao judiciário do nosso país, que é falho. Tanto quanto o executivo, o legislativo, tanto quanto eu e você. Mas me parece que se tornou característico de algumas pessoas estar sempre falando mal da justiça. Como se nós tivéssemos algum tipo de esperança na justiça dos homens. Mas eu vou lhes lembrar daquilo que Jesus disse em Mateus 5:20. Mas eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus, amados. Nós não temos qualquer esperança na justiça dos togados de Brasília. Estão ligados? Os togados de Brasília. A nossa justiça, amados, ela excede tudo isso. Nós temos fome e sede
das experiências do Senhor, nós temos fome e sede das bênçãos do Senhor, do favor do Senhor, nós temos fome e sede da justiça do Senhor. Lutero vai dizer assim: a ordem aqui não é para você rastejar para um canto, para o deserto, mas sair correndo e oferecer as suas mãos, os seus pés e todo o seu corpo e empenhar tudo que você tem e pode fazer. Uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidas ou sustadas ou saciadas, que não procurem nada, não se importem com nada, a não ser com a realização e a manutenção do que é justo, desprezando tudo que possa impedir a sua consecução. E Lutero termina dizendo: se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder. Quem tem fome e sede de justiça, amados, faz a sua parte. Faz aquilo que Mahatma Gandhi, que não era cristão, embora admirasse o cristianismo e se escandalizasse com o testemunho de muitos cristãos, ele disse: se cada um limpasse a frente da sua casa, o mundo seria mais limpo. Se cada um de nós, amados, procurarmos ser justos, porque é incrível como que eu vejo muita gente que questiona a justiça em nosso país, mas é desonesto na declaração de imposto de renda, rouba o tempo e o trabalho do seu patrão, mente descaradamente quando lhe é conveniente, enfim. Amados, a nossa justiça é outra. Nossa justiça é a justiça de Deus. É buscar a Deus. Outra, ainda no versículo 21, estão comigo? Bem-aventurados são vocês que agora choram. É isso? Porque vocês hão de rir. Eugene Peterson fala assim: abençoados são vocês que sofrem por ter perdido o que mais amam. Só assim vocês poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Bem-aventurados os que choram. Olha para mim, queridão e queridona, 600 mil mortos. O Brasil inteiro está chorando. Não há pessoa, amados, nesse Brasil que a gente não converse, que não tenha uma história de dor. Eu estava com meu amigo pastor Tiago, que é pastor de uma cidadezinha vizinha de Campinas. Pedreira é o nome da cidade. Perto ali de Amparo, interior mesmo. Ele disse: Ezequias, como morreram pastores em Campinas. Cidade de Campinas, São Paulo. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil calculam que nós vamos perder até o final da pandemia 2% dos pastores batistas no Brasil. Nós temos em torno de 12 mil. É muita gente. A primeira igreja batista em Volta Redonda perdeu o pastor, até hoje não concluiu a sucessão. Difícil. O Brasil está em luto. Mas aí Jesus fala: bem-aventurados os que choram. Porque os que choram haverão de rir. Como entender isso? O luto pelo qual Cristo promete conforto é uma tristeza. Tristeza pelos nossos pecados, tristeza pelas tragédias da vida, tristeza por vivermos em um mundo em que a morte existe. Porque Deus não criou o homem para morrer. Criou? Não. A morte veio ao mundo por conta do pecado. William Barclay vai dizer: olha, bem-aventurado é o homem que está desesperadamente entristecido por conta do seu pecado, da sua indignidade. Não se trata apenas, amados, de dor que faz doer o coração, é dor que faz chorar. Qual foi a última vez, amados, que você
disse para Deus: Deus, eu sou feliz, mas eu tenho vontade de chorar. E se você tem vontade de chorar, queridão e queridona, chore. Chore. A palavrinha no grego para chorar aqui é prantear um defunto. É o pranto do luto. Todas as vezes que morre uma pessoa, um provérbio judeu que diz assim: quando morre uma pessoa, o mundo inteiro morre junto. Uma parte de nós morre junto. John Donne vai dizer: não importa por quem dobra os sinos, eles dobram por mim e por você. Não importa quem está sendo anunciado em sua morte, todos nós morremos juntos. Só pode chorar, amados, e ser saciado aquele que crê de que a sua satisfação está em Deus, o seu consolo está em Deus. E nós vamos rir no futuro. E aí se segura aí na cadeira, porque essa coisa de rir no futuro é aquilo que Paulo vai descrever ao Romanos capítulo 8, a partir do versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Gememos é chorar em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Quem chora, queridão, quem chora, queridona, é quem está sensível ao seu pecado e ao pecado ao seu entorno. Só chora quem é quebrantado. Só chora quem olha para a vida não como vítima, mas como responsável pelos seus próprios atos e sensível e compassivo com os pecados e os problemas do próximo. Só chora aquele que vive ao contrário da filosofia de muita gente, que diz: ema, ema, cada um com o seu problema. Mas quem chora é aquele que diz, como Guilherme quer na sua música, ou Jorge Heder, eu sempre acredito a música a algum outro compositor: ame o seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Essa é a ideia. A outra bem-aventurança, amados, eu estou vendo que eu vou ter que correr nos ais. Bem-aventurados, versículo 22, são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno. Indigno aqui no original é poneros, é maldito, é maldito mesmo, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Eugene Peterson diz assim: olha, considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, caluniados e expulsos por acreditarem em mim. Amados e amadas, quantas vezes nós somos perseguidos por causa da justiça? Quantas vezes nós somos perseguidos por causa do Jesus a quem representamos? As pessoas olham para nós, veem Jesus, e como elas odeiam a Jesus, elas, por tabela, nos odeiam também. Nos insultam, nos perseguem, mentem a nosso respeito, falam todo mal. Mas Jesus está dizendo aqui, queridão e queridona, que nós devemos nos alegrar quando as pessoas nos odiarem, nos expulsarem da sua presença, nos insultarem, rejeitarem o nosso nome como maldito. Devemos nos alegrar e exultar, porque grande é a recompensa. Palavrinha recompensa aqui é salário. Amados, Pedro vai dizer na sua carta, em 1 Pedro 2, 19 e 20, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há
se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Um pastor puritano chamado Thomas Watson disse: a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Um dia perguntaram para o irmão André da missão Portas Abertas o seguinte: você acredita, meu irmão, que no Brasil nós vamos viver uma perseguição? No Brasil não, no Ocidente. Irmão André teria respondido assim: eu não creio. O cristianismo que a gente vive não precipitaria nenhum tipo de perseguição. Porque nós vivemos o cristianismo, para usar uma expressão do meu amigo Renato Vargens, ao gosto do freguês. Você quer ser cristão como? Um cristão fácil, um cristão soft, um cristão light, um cristão sem calorias, um cristão sem exageros, sem fanatismos. Pastor, o senhor é muito fanático. O senhor prega assim um evangelho que é difícil de seguir. Se alguém falar com você que o pastor Ezequias prega um evangelho que é difícil de seguir, você diga para ele: mentira! Ele prega um evangelho impossível de ser seguido. Só pela graça. Porque foi pela graça que eu venci e cheguei aqui. Asaf Borba e o querido Paulo César Brito, na sua música. Mas vamos aos ais, João Marcos. Primeiro uma palavra, infelizes, né? Ai aqui, não é aquele ai assim de ameaça, aquele tom de cuidado. É o ai de que terrível, que lastimável, que pena, que pena. Que pena, ai de vocês, versículo 24, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Qual é a consolação do rico, amados? Viver regaladamente, viver esplendidamente. Qual é o consolo do rico? É ter dinheiro para impressionar as pessoas e seu entorno. O rico, ele gosta de esnobar, ele gosta de dizer: eu estou cheio. Eu me lembro daquele rico insensato em Lucas, quando o texto vai dizer de que o rico diz o seguinte: olha, tens em depósito muitos bens. Lucas 2, 18 a 21. Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, beba, aproveite a vida. E aí Jesus vai dizer: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Amados, os ricos são coitados. Os ricos são tão pobres que só têm dinheiro. Vê na televisão ali, aqueles ricos são infelizes, amados. Infelizes. Porque tudo que eles esperam receber é só deste mundo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que se é só para esta vida que esperamos, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Olhe para os ricos deste mundo e diga assim: que pobreza, coitados. Vocês não receberão mais nada do que já têm. Tiago, no seu sermão, vai dizer no capítulo 5: escutem agora, ricos, chorem e lamentem, por causa das desgraças que virão sobre vocês. O segundo ai, versículo 25. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Eugene Peterson traduziu assim: coitados de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que têm. Vocês vão passar necessidade. Lewin Morris vai dizer o seguinte: as pessoas que vivem pensando
que as suas posses são suficientes para tudo, que permitem que os bens materiais sejam tudo para elas e que pensam que não tem necessidade de Deus, Jesus manda avisar, alô aí, vocês vão passar fome. Eu soube essa semana de alguém que chegou e disse o seguinte: eu trabalhei, eu ganhei meu dinheiro, Deus não me deu nada. Vai passar fome. Vai passar fome. Não é maldição, é um ai. É um coitado. Essas pessoas precisam até da nossa oração, da nossa compaixão. Vão passar fome. No reino de Deus, amados, os indigentes, os pobres, já têm o reino. E os ricos e saciados, apenas com questões dessa terra, vão chegar lá na outra terra e vão ficar como Lázaro na alegoria. Abraão, manda Lázaro molhar o dedo dele na água e vir aqui molhar na minha língua, porque está um calor do inferno aqui. E Abraão vai dizer: é impossível, porque há um grande abismo entre nós. Olha para mim, amados, hoje há um grande abismo entre Deus e os homens? Sim ou não? Há, mas a cruz é a ponte. Agora vai chegar um tempo que não vai haver mais cruz. E esse grande abismo vai afastar e definir aqueles que são ricos para Deus e aqueles que são ricos para si mesmos. Prosseguindo, terceiro ai. Ai de vocês, versículo 25, que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai, amados, Eugene Peterson disse assim: coitados de vocês que vivem apenas se divertindo, vocês conhecerão que é dor de verdade. Quer pular o carnaval? Quer fazer festa, zoeira, balada, a madrugada toda, farreando, se divertindo? Vai chegar um tempo que você que está rindo hoje, a festa, vai lamentar, vai chorar. Tiago vai dizer isso. Cheguem perto de Deus, Ele se achegará a vós. Limpem as mãos, pecadores. Vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Amados, quem nasceu de novo, ai, amados, quem nasceu de novo vai morrer apenas uma vez. E já deu. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. Agora, quem só nasce uma vez, vai morrer duas vezes. Vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Eu dei essa ilustração de manhã. Aí teve até gente na internet que falou: pastor, eu gostei dessa. Quando o bebê nasce, ele tem que chorar. E todo mundo ri. Por quê? Porque é alegria. Débora chegou a desmaiar. Ela olhou, o João falou: é a cara do pai, meu Deus, é um sonho da minha vida. É um milagre da vida. Ele chorou. Nem sei se demorou um pouquinho, eu estava nervoso pra caramba, não sei. Pedro Paulino, aquele bigodão dele, parecia que tinha engolido um passarinho, né? Pegou a criança ali, aquela história toda. A criança chora e todos riem. Quem nasceu de novo, Wanda, quando morrer, todos vão chorar. Mas ele vai rir de verdade. Porque vai receber o vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos estava preparado desde a fundação dos séculos. Por fim, o último ai, versículo 26.
Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Aí ele fala, mas pastor, eu não posso receber elogio? Olha para mim, por favor, não se perca o foco. A ideia aqui, e Eugene Peterson, para mim, ele pegou a ideia. Coitados de vocês que dependem da aprovação dos outros. Sempre estão preocupados em agradar aos outros e a todos. Ser elogiado é bom, ser escravo do elogio é uma desgraça. Tem gente que faz de tudo para ser elogiado, até pecar. Entra no grupo, faz tatuagem, para agradar, para entrar no grupo. Para mim, quem faz o absurdo para poder ser reconhecido é sem personalidade. Jesus diz, ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Os profetas corruptos do passado e os do presente vivem recebendo a aprovação das pessoas. Jeremias 5, 30 e 31 diz, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, quando os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Até hoje, amados, tem gente que fala o que o povo quer ouvir. Um dia um pastor, um pseudo-pastor, um lobo em forma de pastor, disse para mim, Ezequias, eu dou ao povo o que ele quer. Ou melhor, eu dou ao povo o que ele precisa para que eu tenha dele aquilo que eu quero. Faltou essa risada. Falsos profetas. Então você não tem que ser elogiado. Não é musiquinha que você tem que cantar, é verdade. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém mesmo. Porque, amados, a grande mentira na história, olha para mim, por favor, e você que é jovenzinho, preste atenção, lá em cima também, a grande mentira da história é de que você será aliviado de algum sofrimento só porque você tem boas intenções, só porque você é diferente, é conservador, só porque você apoia tal candidato ou tal ideologia. Amados, todos nós vamos sofrer perseguição, quer de um lado ou do outro. O que nós precisamos tomar cuidado é o seguinte, amados, se hoje está havendo perseguição a alguns grupos na sociedade, amanhã essa perseguição vai virar para nós. Ou você acha que nós nunca vamos ser perseguidos? Já estamos sendo e haveremos de ser, amados. Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu amo a história, porque a história me ensina de que eu não posso cometer os mesmos erros. Um pastor luterano no passado chamado Martin Niemöller, foi um pastor luterano muito conhecido na Alemanha nazista. De início, ele passou a ser, de algum modo, simpatizante com as ideias totalitárias de Hitler. Entendeu aquela proposta de Deus, família, inimigo comum e outras estruturas muito próximas de algumas ideologias que temos hoje. Mas quando ele viu que tudo isso ia contra a proposta do reino de Deus, ele se insurgiu e terminou os últimos 7 anos de sua vida no campo de concentração. É dele a famosa declaração, que você inclusive já deve ter visto e lido por aí. Preste atenção, hein? Quando os nazistas vieram buscar os socialistas, eu fiquei em silêncio. Eu não sou socialista. Na verdade, vou citar literalmente a ideia traduzida aqui do alemão. Não por mim, obviamente. Quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio.
eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém mais que eu pudesse protestar. Amados, será que na sua cabecinha, na sua ideologia, nós vamos ser livres de perseguição por sermos evangélicos? Não, não. A perseguição virá a todos, quer de uma vertente governamental, quer em outra. A nossa segurança é: vamos nos alegrar naquele dia, quando recebermos a recompensa nos céus. Nosso reino não é deste mundo, amados. Não é deste mundo. Se você quer construir alguma coisa nesse mundo, você vai estar falando igual John Newton. Sinto-me como uma criança colhendo algumas conchas à beira da praia, enquanto tenho diante de mim um universo desconhecido. Deus, por mais que seja possível ser conhecido, jamais será totalmente compreendido. E excede tudo aquilo que a gente tem de razão humana. Nesse sentido, ninguém explica Deus. João Marcos, 2 aplicações finais e únicas nesses últimos minutos. Estamos diante de um texto que pode ser retratado como o perfil de Jesus. É uma espécie de retrato falado de Jesus. Somente vivendo em Cristo podemos cumprir o que Deus espera de nós. Não são uma ou duas, mas todas essas bem-aventuranças são personificadas em Jesus. Arthur Pink fala, porque Jesus não é o nosso amado, ele é o totalmente amável. E por fim, nessa relação entre felizes e infelizes, algo fica bem claro. Não existe neutralidade em nosso coração. Em outras palavras, ou entregamos o nosso coração a Deus e somos felizes, ou ao diabo e somos infelizes. Ou somos súditos do reino de Deus e somos benditos, ou do reino das trevas e somos malditos. Segura aí no coração, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E daí, queridão e queridona, eu olho para aqui e fico encantado com a nossa juventude. Bernardo, Juan, Alex. Fico encantado com essa geração. E fico encantado com aqueles também de meia idade que estão produzindo coisas boas, estão ampliando o reino de Deus através de atos de misericórdia e de missões de paz, na formação de jovens, como o Erivelto, com a capoeira, o JB, com o karatê, respectivas esposas. Eu fico encantado com professores e professoras, as melhores da cidade estão aqui, que além do conteúdo em sala de aula,
comungam da vida do Evangelho, Roberta, Sione, com aquelas crianças abençoadas do Campo Belo, né? Louva a Deus por aqueles que estão empregados em empresas, demais professores, né? O Ilo também, mas estão empregados e fazendo a diferença na Brasfels, ampliando o reino de Deus entre os metalúrgicos. Peão, coisa difícil, mas peão pode ser transformado, mudado. Aldeci, você crê? Na prefeitura, nas repartições públicas, em casa, no mais primordial serviço de ministrar aos filhos e às filhas os valores do reino de Deus. Rafael, Gisele, entre os surdos, fazendo a diferença. Valéria, lá naquele hotel que ela trabalha já há tantos anos, entra firma, sai firma, entra firma, sai firma, e o pessoal fala, deixa a Valéria com a gente. Fazendo a diferença. É isso, amados. O reino de Deus está entre nós. Essa é a mensagem de Jesus na perspectiva de Lucas. O Evangelho está entre nós. Nós temos tudo o que precisamos. Dando um clique, João. Nós somos felizes mesmo quando não estamos felizes, porque a nossa felicidade é a nossa satisfação em Cristo. Trazemos para nós essa realidade. Oramos com Jesus e como Jesus. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Fica de pé, queridão e queridona. Eu já estou gostando de fazer isso. Vou encerrar com todos de pé. Há uma história maravilhosa, Betinho e Poliana. Betinho está até mais esbelto, Betinho. Trabalhando muito, né? Mas está bonito, Betinho. Um homem estava orando diante de Deus, um coração quebrantado, ou nem, que às vezes você fica dizendo, Deus, por que tem tanta dor? Por que tem tanta injustiça? Ele orou sincero, Deus querido, olhe para todo o sofrimento, a angústia, a aflição no mundo que o Senhor criou. E aí ele termina a oração assim, por que o Senhor não envia ajuda? Hélio, Deus respondeu ali. Eu não sei se você acredita que Deus responde, mas eu acredito. Deus respondeu ali, eu já enviei ajuda. Eu enviei você. Você. Amanhã, se for feriado, vai na quarta-feira, chega na sua repartição de trabalho e fala, abençoado está este lugar. Eu sou feliz, mesmo quando eu não estou feliz. E lá na agência do seu banco, lá na sua repartição na prefeitura, aquele caos da prefeitura, você chega lá e fala, haja graça. Haja graça. Senhor, vai na minha frente. Eu vou fazer o melhor pão da cidade. Vou trabalhar, vou fazer o meu máximo. Porque eu sou. Isso daí não é pensamento positivo não, gente, é bíblico. Eu sou a ajuda que Deus entregou para este mundo. Eu sou súdito deste reino. Eu sou um enviado do rei do reino. O rei do reino está entre nós. Aleluia! Deus, obrigado por esta igreja. Tem acontecido tanta coisa, ó Pai. Uns têm caído, precipitado, achingalhado, enfim. Mas nós estamos aqui de pé. Nós estamos firmes. O Evangelho nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O Evangelho nos leva a vivermos, a desejarmos as bem-aventuranças e a lamentarmos pelas vezes, ó Pai, em que temos de lidar com homens e mulheres que estão sob o peso dos ais de Jesus. Meu Deus, quem não é bem-aventurado está debaixo do ai. Quem não está abençoado está debaixo da maldição. Deus, muda a nossa sorte. Deus,
nos leva a vivermos um evangelho que nos coloca em situações embaraçosas nessa vida por conta da nossa postura. Deus, seja conosco, fortaleça-nos, encoraja-nos. Queremos viver completamente para Ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ora, silenciosamente, vão para o mundo e pelo mundo, vivendo os valores do Evangelho.